Não foi um empalidecimento de surpresa, foi um empalidecimento de terror puro, aquele tipo de branco no rosto que só aparece quando você percebe que passou os últimos 4 anos insultando exatamente a pessoa errada e que agora essa pessoa tem literalmente o poder de destruir tudo o que você construiu. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e sou professora de música aqui em Curitiba, no bairro Batel. Trabalho numa escola particular onde ensino piano e violão para crianças e adolescentes. Não é um trabalho que me fez rica, mas é um trabalho que eu amo profundamente, que me preenche de uma forma que dinheiro nunca poderia. Mas para minha cunhada Patrícia, isso nunca foi suficiente. Na verdade, nada sobre mim jamais foi suficiente para os olhos dela. Conheci meu marido Daniel há 6 anos num concerto de música clássica no Teatro Guaíra. Ele tinha ido sozinho, assim como eu, e acabamos sentados lado a lado. Durante o intervalo, começamos a conversar sobre a apresentação e descobrimos que tínhamos muito em comum, apesar das nossas origens completamente diferentes. Daniel é advogado corporativo, trabalha num escritório grande aqui em Curitiba, ganha bem, mas nunca foi ostentação, sabe? Ele sempre foi discreto, humilde, pé no chão. Foi isso que me atraiu nele desde o início. Namoramos por 2 anos antes de casar. Durante esse tempo, conheci a família dele aos poucos. O pai dele, seu Mário, é um homem simples, aposentado da Petrobras, sempre foi gentil comigo. A mãe, Dona Célia, é professora aposentada também, e desde o começo me tratou com carinho, mas tinha o irmão mais velho do Daniel, o Ricardo, e a esposa dele, Patrícia. E foi com ela que tudo começou a complicar. Ricardo é mais velho que Daniel por 5 anos, e ele seguiu um caminho bem diferente. Enquanto Daniel é advogado, Ricardo entrou no mundo dos negócios, virou empresário, tem uma empresa de importação e exportação que, segundo ele mesmo sempre fazia questão de mencionar, faturava milhões por ano. E Patrícia? Bem, Patrícia era exatamente o tipo de pessoa que você imagina ao lado de um homem assim. Ela não trabalhava, passava os dias entre salão de beleza, personal trainer e almoços com as amigas em restaurantes caros. Usava só roupas de marca, bolsas que custavam mais do que meu salário de 3 meses, dirigia um SUV importado, e ela nunca deixava ninguém esquecer disso. A primeira vez que a conheci foi num almoço de domingo na casa dos pais do Daniel. Eu tinha me arrumado com cuidado, escolhido uma roupa simples, mas bonita, levado um vinho que tinha pesquisado na internet para ter certeza que era bom. Estava nervosa, querendo causar uma boa impressão. Patrícia chegou 40 minutos atrasada, usando um vestido que, como ela fez questão de informar alto o suficiente para todo mundo ouvir, tinha comprado em Miami na última viagem deles. Durante o almoço inteiro ela mal olhou para mim. Quando Daniel me apresentou dizendo que eu era professora de música, ela levantou a sobrancelha e soltou um "Ah, que fofo", num tom que deixava bem claro que ela achava qualquer coisa menos fofo. Durante aquele almoço, eu tentei participar das conversas, mas Patrícia sempre encontrava um jeito de me excluir. Quando eu comentava sobre algum lugar que tinha conhecido em Curitiba, ela interrompia para falar de Paris, Nova York, Dubai. Quando eu mencionava algum restaurante que tinha gostado, ela revirava os olhos discretamente e começava a falar dos restaurantes estrelados Michelin que ela frequentava. Quando a conversa virou sobre trabalho e eu compartilhei uma história engraçada sobre um dos meus alunos, ela checou o celular ostensivamente, claramente entediada. No começo, eu tentei dar o benefício da dúvida. Talvez ela fosse só tímida, ou talvez não soubesse como conversar com alguém de fora do círculo social dela, mas com o tempo ficou claro que não era nada disso. Patrícia simplesmente me via como inferior, como alguém que não estava à altura de fazer parte daquela família, e ela nunca perdeu uma oportunidade de deixar isso claro. Quando Daniel e eu ficamos noivos, Patrícia foi a única da família que não pareceu feliz com a notícia. Na festa de noivado que os pais do Daniel fizeram pra gente, pequena e íntima, ela passou a noite inteira comentando sobre o noivado de uma amiga dela que tinha acontecido num resort em Angra dos Reis, com 200 convidados e decoração de uma empresa famosa. Ela olhava para o nosso bolo simples, para as flores que eu mesma tinha ajudado a arranjar, para o buffet caseiro que Dona Célia tinha insistido em fazer, e eu via o desdém nos olhos dela. O casamento em si foi um evento pequeno,
Só família próxima e amigos íntimos, num sítio lindo nos arredores de Curitiba. Foi exatamente do jeito que eu e Daniel queríamos, aconchegante, cheio de amor, sem ostentação. Mas Patrícia passou a cerimônia toda fazendo comentários sussurrados para o Ricardo sobre como o casamento deles tinha sido muito mais elegante, muito mais sofisticado. Eu ouvi quando ela disse para uma prima do Daniel que, pelo menos foi rápido, com um sorriso falso no rosto. E sobre minha família? Bem, essa é a parte que preciso explicar. Minha mãe se chama Helena Monteiro. E ela é uma mulher extraordinária que dedicou a vida inteira à justiça, literalmente. Ela é promotora de justiça do Ministério Público do Paraná há mais de 20 anos. Não qualquer promotora, ela é uma das mais respeitadas do Estado, conhecida por investigações complexas de corrupção, crimes de colarinho branco, esquemas de fraude. O nome dela já saiu em jornais, ela já foi entrevistada na televisão. Dentro do meio jurídico, ela é praticamente uma lenda. Então, por que ninguém da família do Daniel sabia disso? Por que em 4 anos de casamento ninguém nunca conheceu minha mãe? A resposta é complicada e tem a ver com a minha história pessoal. Minha mãe teve uma carreira brilhante, mas isso veio com um custo. Ela era, e ainda é, completamente dedicada ao trabalho. Quando eu era criança, era raro ela estar em casa para jantar. Finais de semana eram preenchidos com processos e investigações. Formaturas, apresentações escolares, aniversários, ela perdia muitos por causa do trabalho. Eu cresci sendo criada mais pela minha avó do que por ela, e isso criou uma distância entre a gente. Não foi culpa dela, eu sei disso agora. Ela estava fazendo um trabalho importante, colocando criminosos perigosos na cadeia, protegendo a sociedade. Mas quando você é criança, você não entende isso. Você só sente a ausência. E essa ausência criou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Quando fiquei adulta, nossa relação melhorou, mas nunca foi próxima. A gente se via de vez em quando, trocava mensagens, mas havia sempre uma parede invisível entre nós. E quando conheci Daniel, quando me apaixonei e comecei a construir minha própria família, eu tomei uma decisão consciente de não trazer o nome da minha mãe para a equação. Eu queria ser amada e aceita por quem eu era, não por ser filha da promotora Helena Monteiro. Queria que as pessoas me vissem como Beatriz, a professora de música, não como a filha de alguém poderoso. Então, quando a família do Daniel perguntava sobre meus pais, eu dizia a verdade, só não dizia tudo. Meu pai morreu quando eu era adolescente. Minha mãe trabalhava no sistema judiciário. Era funcionária pública, tudo verdade. Eu só não especificava exatamente o que ela fazia. E quando perguntavam por que ela não vinha nos encontros de família, eu tinha respostas prontas. Ela viajava muito a trabalho, tinha a agenda cheia, morava numa cidade vizinha e era difícil conciliar horários. No nosso casamento, ela estava fora do país participando de um seminário internacional sobre combate à corrupção em Genebra. Participou da cerimônia por videochamada, enviou um presente generoso, mas eu pedi para ela não mencionar exatamente o que fazia. E ela respeitou meu pedido, como sempre fez. Daniel sabia que minha mãe trabalhava no Ministério Público, mas eu sempre fui vaga sobre os detalhes. Ele nunca pressionou, nunca foi de ficar fazendo muitas perguntas sobre minha família. Era uma das coisas que eu amava nele, esse respeito pelos meus limites. O que ele não sabia era exatamente quem minha mãe era dentro daquele sistema, o poder que ela tinha, a reputação que carregava. E assim passaram 4 anos de casamento. 4 anos onde Patrícia nunca perdeu uma oportunidade de me fazer sentir pequena. Nas festas de família, ela sempre encontrava um jeito de destacar as diferenças entre nós. Quando eu chegava com um prato que tinha feito em casa para contribuir para o almoço, ela chegava com comida de restaurantes caros. Quando eu comentava sobre uma viagem que tinha feito para o litoral paranaense, ela puxava fotos das férias dela em Cancún. Quando eu usava um vestido novo que tinha comprado numa loja do shopping, ela aparecia com algo que, como sempre fazia questão de mencionar, era de uma grife italiana. Os comentários eram constantes, sempre embrulhados numa camada fina de educação que os tornava difíceis de confrontar diretamente. Ah, Beatriz, seu cabelo está diferente. Você cortou em salão ou em casa mesmo? Nossa, esse vinho é interessante. Eu não conhecia essas marcas mais simples.
Que legal vocês terem ficado em Curitiba nas férias. Economizaram bastante, né? Daniel percebia, claro. A gente conversava sobre isso em casa. Ele pedia desculpas pela irmã, dizia que Patrícia era assim mesmo, superficial, mas que no fundo não era má pessoa. Ele tentou falar com ela algumas vezes, mas ela sempre negava. Dizia que eu estava sendo sensível demais, que eram só brincadeiras. E o Ricardo? Bem, o Ricardo simplesmente não prestava atenção em nada que não fosse relacionado aos negócios dele. Dona Célia e seu Mário eram gentis comigo, mas eu acho que eles não viam, ou escolhiam não ver, como a nora deles me tratava. Eu aguentava tudo isso em silêncio porque amava Daniel, porque amava fazer parte da família dele, porque não queria criar conflitos. Toda vez que Patrícia soltava uma farpa, eu engolia a raiva, forçava um sorriso, mudava de assunto. Eu me convencia de que era a pessoa mais madura por não entrar no jogo dela, por não rebaixar ao nível dela. Mas a verdade é que cada comentário, cada olhar de desdém, cada risadinha maliciosa ia se acumulando dentro de mim, criando uma pressão que eu não sabia quanto tempo mais ia conseguir segurar. Até que veio o churrasco. Foi no início de dezembro, início do verão, aquele período do ano em Curitiba onde os dias ficam quentes, mas ainda dá para aproveitar bem o ar livre. Ricardo tinha acabado de conseguir um contrato grande, uma parceria internacional que, segundo ele, ia fazer a empresa dele dar um salto de faturamento. Para comemorar, Patrícia decidiu organizar um churrasco na casa deles, uma casa enorme em condomínio fechado, com piscina, churrasqueira profissional, jardim imenso. Ela convidou não só a família, mas também os sócios do Ricardo, clientes importantes, amigos do círculo social deles. Uma semana antes do evento, ela me ligou. Já achei estranho porque ela nunca me ligava, a gente só trocava mensagens nos grupos de família. Oi, Beatriz, tudo bem? Então, sobre o churrasco de sábado, eu tô organizando tudo e queria te pedir uma coisinha. O tom era doce demais, artificial. Você poderia ajudar com algumas tarefas? Sabe, vai ter bastante gente e eu vou estar ocupada recebendo os convidados importantes. Eu disse que, claro, sem problemas. Perguntei o que ela precisava. Ótimo! Então, eu vou precisar de alguém para ficar organizando as bebidas, sabe, repondo gelo, lavando copos, essas coisas. E também para ajudar a servir as entradas enquanto o pessoal do churrasco não fica pronto. Nada demais, só uma ajudinha básica mesmo. Eu fiquei surpresa. Ela estava me pedindo para trabalhar no churrasco dela? Mas antes que eu pudesse processar direito, ela continuou. É que as outras cunhadas vão estar me ajudando com coisas mais importantes, sabe? Receber as esposas dos sócios, mostrar a casa, essas coisas que exigem mais. Tato social. E eu pensei que você ficaria mais confortável com tarefas mais simples. Afinal, você é professora, está acostumada com trabalho prático, né? Ali estava novamente. Aquela camada fina de educação envolvendo o insulto. Ela estava basicamente me dizendo que eu não tinha classe suficiente para interagir com os convidados dela, que meu lugar era nos bastidores, servindo. Senti a raiva subir pela garganta, mas mais uma vez engoli. Tudo bem, Patrícia, eu ajudo sim. Ai, que amor você é! Sabia que podia contar com você. Até sábado, então. Quando contei para o Daniel, ele ficou indignado. Isso é um absurdo, Bia. Você não vai ficar de garçonete no churrasco da minha cunhada. Eu vou ligar para ela agora aí. Mas eu segurei o braço dele. Deixa, Daniel. Não quero criar um drama antes do evento. Vou ajudar, não é nada demais. Depois do churrasco a gente conversa com ela sobre essas coisas, ok? A verdade é que eu estava cansada. Cansada de ser sempre a que cedia, a que engolia, a que mantinha a paz. Mas eu ainda não estava pronta para confronto. Ainda não. O sábado chegou. A casa da Patrícia estava impecável, decorada como se fosse uma festa de revista. Luzes penduradas nas árvores do jardim, mesas com toalhas brancas, arranjos de flores caras, uma mesa inteira só de frios e queijos importados. Ela tinha contratado uma equipe profissional para o churrasco, mas como tinha dito, queria que a família ajudasse com outras coisas. Quando cheguei, já tinha bastante gente.
Patrícia estava no centro de tudo, linda num vestido de linho bege que provavelmente custou mais que meu carro, cabelo perfeito, maquiagem impecável. Ela me viu e veio na minha direção com aquele sorriso falso. Ah, Beatriz, chegou! Olha, as bebidas estão naquela mesa ali. Preciso que você fique de olho, tá? E lá na cozinha tem as travessas com as entradas. Pode ir levando pro pessoal? Obrigada, querida. E antes que eu pudesse responder, ela já tinha girado nos saltos caros e ido recepcionar uns convidados que acabavam de chegar. Olhei em volta, vi as outras cunhadas, esposas dos amigos do Ricardo, todas arrumadas, conversando, rindo, com taças de vinho na mão. E ali estava eu, prestes a virar a ajudante da festa. Daniel me achou na cozinha alguns minutos depois. Bia, para com isso. Vem, vamos pro jardim, aproveitar a festa. Eu sorri para ele. Daqui a pouco eu vou, amor. Deixa eu só organizar essas coisas primeiro. Passei a primeira hora do churrasco indo e voltando da cozinha, reabastecendo gelo, recolhendo copos sujos, servindo canapés. Cada vez que eu passava pelo grupo onde Patrícia estava, eu a ouvia falando alto, se exibindo, contando sobre a nova BMW que o Ricardo tinha acabado de comprar, sobre a viagem que iam fazer para a Europa nas férias. E cada vez que nossos olhares se cruzavam, ela me dava aquele sorriso que dizia claramente: esse é seu lugar. Foi quando eu estava voltando da cozinha com mais uma travessa que aconteceu. Eu estava passando perto do grupo principal, onde Patrícia conversava com as esposas dos sócios do Ricardo e alguns amigos próximos. Sem querer, esbarrei levemente numa das mulheres, fazendo ela derramar um pouco do drink na blusa. Ai, me desculpa! Falei imediatamente, pegando um guardanapo para tentar ajudar. A mulher nem teve tempo de responder antes de Patrícia intervir. Beatriz! A voz dela tinha um tom de repreensão exagerada, performática. Cuidado, por favor. Você não pode ficar distraída assim. Ela se virou para o grupo com um sorriso constrangido. Desculpem, gente. É a cunhada do Ricardo. Ela está nos ajudando hoje por quê? Bem, ela deu uma risadinha. Vamos dizer que ela não está exatamente acostumada com esse tipo de evento mais sofisticado. É, professora, sabe como é. O grupo riu, daquele jeito incômodo que as pessoas riem quando não sabem se a piada é apropriada ou não. Senti meu rosto esquentar, mas forcei um sorriso. É verdade, Patrícia. A gente não pode comparar com os eventos que você frequenta, né? Achei que ela ia deixar pra lá, mas ela tinha bebido alguns drinks e estava claramente se sentindo confiante, no controle. Exatamente. Não é questão de julgar, claro, cada um no seu nível, né? Mas é importante saber nosso lugar. Tem gente que nasceu para estar na frente, liderando, e tem gente que nasceu para ficar nos bastidores, dando suporte. Não tem nada de errado com isso. O mundo precisa dos dois tipos, certo? Uma das mulheres pareceu desconfortável. Patrícia, acho que. Mas ela continuou, num fluxo. E eu acho muito válido, sabe? A Beatriz, por exemplo, ela é professora de musiquinha para crianças. É um trabalho honesto, importante. Mas não é o mesmo que ter uma empresa multimilionária como o Ricardo ou ser advogado num escritório top como o Daniel. É natural que ela se sinta mais confortável em posições mais operacionais. E tudo bem, a família tem que se apoiar, né? Cada um contribui como pode. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. 4 anos. 4 anos de comentários, de olhares, de humilhações sutis. E agora ela estava fazendo isso na frente de todo mundo, em público, reduzindo não só o meu trabalho, mas a minha pessoa inteira a operacional, a alguém de bastidores, a alguém inferior. Olhei em volta. Daniel estava do outro lado do jardim, conversando com o pai. Não tinha visto a cena. Ricardo estava na churrasqueira com os amigos. As pessoas no grupo me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. E Patrícia me olhava com aquele sorriso de superioridade, esperando que eu, como sempre, engolisse a raiva e deixasse pra lá. Mas dessa vez eu não ia engolir. Dessa vez eu peguei meu celular do bolso, abri os contatos e liguei para o único número que eu sabia que poderia mudar aquela situação completamente. Oi, mãe, falei, alto o suficiente para Patrícia ouvir. Você está fazendo alguma coisa agora?
Tem um churrasco aqui na casa do cunhado do Daniel e eu adoraria se você pudesse vir. Tem umas pessoas aqui que eu acho que você vai achar interessante conhecer. Minha mãe hesitou. A gente não tinha esse tipo de proximidade de simplesmente se convidar para eventos casuais. Beatriz, está tudo bem? Você parece. Está tudo ótimo, mãe. Perfeito, na verdade. A senhora pode vir? Houve uma pausa, e então, eu estou em casa, terminando uns documentos, mas posso estar aí em meia hora. Me manda o endereço. Obrigada, mãe. Até daqui a pouco. Desliguei e guardei o celular. Patrícia me olhava com curiosidade divertida. Ah, você convidou sua mãe? Que fofo! Vai ser legal conhecer finalmente. Ela trabalha no tribunal, né? Vai ser interessante ter alguém que entende do mundo real aqui também, não só empresários e advogados. O tom deixava claro que ela não esperava que minha mãe fosse impressionar ninguém. Eu sorri. Pela primeira vez em 4 anos, sorri de verdade para Patrícia. Vai ser muito interessante mesmo. Você vai adorar conhecer ela. Os próximos 30 minutos passaram numa velocidade estranha. Eu voltei para o jardim, aceitei a cerveja que Daniel me ofereceu, finalmente parei de fingir que estava ali para trabalhar. Patrícia voltou para o centro das atenções, contando sobre a reforma que ia fazer na casa, mostrava fotos no celular do projeto do arquiteto. Ricardo comemorava o contrato novo, já meio bêbado, abraçando os sócios. E então a campainha tocou. Patrícia, sempre a anfitriã perfeita, foi ela mesma a atender. Ouvi quando ela abriu a porta, ouvi a voz dela fazendo aquele tom exageradamente amigável que ela usava com desconhecidos. Oi, bem-vinda, você deve ser. E então a voz da minha mãe, aquela voz firme e clara que eu conhecia tão bem. Helena Monteiro, sou mãe da Beatriz. Ah, sim, que prazer, entre, a Bia está ali no jardim, deixa eu te apresentar para todo mundo. Elas entraram no jardim juntas. Minha mãe estava elegante como sempre, com aquela postura impecável que vinha de décadas trabalhando em ambientes formais. Ela usava uma blusa de seda discreta, calça social, uma pasta de couro embaixo do braço. Aos 65 anos, ela tinha uma presença que não precisava de roupas caras ou joias chamativas. Era autoridade pura. Fui até ela e a abracei. Mãe, obrigada por vir. Nosso abraço foi um pouco desajeitado, como sempre era, mas havia algo diferente dessa vez. Uma conexão que eu não tinha permitido existir por muito tempo. Filha. Ela me olhou com aqueles olhos analíticos dela, lendo a situação em segundos. Apresenta as pessoas? Antes que eu pudesse, Patrícia já tinha se inserido. Eu apresento. Então, Helena, eu sou a Patrícia, cunhada da Beatriz, casada com o Ricardo, que é irmão do Daniel, que é marido dela. Ela riu da própria explicação complicada. Essa é nossa casa. Estamos comemorando um contrato maravilhoso que meu marido fechou. E aqui. Ela fez um gesto dramático para o grupo. Temos os nossos convidados, empresários, advogados, pessoal do alto escalão de Curitiba. Você vai adorar. Minha mãe acenou educadamente para o grupo. Prazer. Patrícia continuou, impossível de calar. E você trabalha no judiciário, né? Que legal. Deve ser interessante, todo aquele ambiente sério. Você é escrevente? Oficial? Promotora de justiça? Minha mãe respondeu simplesmente. Ah, promotora. Patrícia não pareceu impressionada. Legal, legal. Deve ser um trabalho importante. E você? Foi quando o Ricardo se aproximou do grupo. Ele tinha ouvido promotora de justiça e alguma coisa no cérebro bêbado dele fez uma conexão. Ele parou, piscou, olhou melhor para minha mãe. Espera, Helena Monteiro? Promotora Helena Monteiro? Minha mãe o olhou. Sim, o rosto do Ricardo começou a perder a cor. A promotora Helena Monteiro do Ministério Público, que está liderando a investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro em empresas de importação e exportação. E foi nesse momento que Patrícia entendeu. Eu vi quando caiu a ficha. Vi o sorriso sumir do rosto dela como se alguém tivesse apagado uma luz. Vi ela olhar para o marido, depois para minha mãe, depois para mim. Essa mesmo, e minha mãe confirmou calmamente. Aliás, Ricardo, não é? Ricardo Ferreira Santos? Sua empresa é a Ferreira Importações, correto?
Temos um processo investigativo em andamento. Na verdade, seu nome apareceu em alguns documentos que estamos analisando. Que coincidência te encontrar aqui. O silêncio que caiu sobre o jardim foi absoluto. Você conseguia ouvir o crepitar da churrasqueira, o som distante do trânsito na rua, nada mais. Ricardo ficou branco. Completamente branco. Nós. A empresa não. Temos advogados? Tudo está em ordem. Tenho certeza que está, minha mãe disse num tom que deixava claro que ela não tinha certeza nenhuma. De qualquer forma, não vim aqui para trabalhar. Vim porque minha filha me convidou, Beatriz. Ela se virou para mim com um sorriso pequeno. Você não me contou que tinha se casado numa família tão interessante. Patrícia estava apoplética. A mulher que 2 minutos atrás estava me humilhando por ser operacional e estar nos bastidores agora mal conseguia formar palavras. Desculpa, mas... Você é... Beatriz, você nunca disse que sua mãe era promotora de justiça? Completei para ela. Você nunca perguntou. Na verdade, você nunca demonstrou muito interesse na minha família. Sempre esteve mais preocupada em deixar claro como a sua era superior. Não, eu não quis dizer. Eu sempre respeitei você. Respeitou? A voz do Daniel cortou o jardim. Ele tinha visto a cena inteira se desenrolar e estava vindo na nossa direção, visivelmente irritado. Patrícia, você passou 4 anos tratando minha esposa como se ela fosse inferior. Hoje você a colocou para trabalhar como se ela fosse funcionária. Na frente de todo mundo, você disse que ela não tinha classe para estar na frente. E agora quer falar de respeito? Dona Célia e seu Mário tinham se aproximado também, confusos com a comoção. O que está acontecendo aqui? Dona Célia perguntou. Foi minha mãe que respondeu com aquela calma profissional dela. Dona Célia, acredito? Helena Monteiro, mãe da Beatriz. Prazer em finalmente conhecê-la. Peço desculpas pelo drama. Eu normalmente não misturo trabalho com família, mas parece que eu acabei caindo numa situação um tanto delicada. Ela olhou em volta para o grupo de convidados que observava tudo como se fosse uma novela. Cavalheiros, senhoras, peço desculpas por interromper a celebração. Mas já que estamos todos aqui, talvez seja um bom momento para esclarecer algumas coisas. Ela abriu a pasta que carregava e tirou uma pasta suspensa. Ricardo, essa investigação que mencionei, ela está bem avançada. Temos evidências de superfaturamento em importações, uso de empresas fantasmas, evasão fiscal. Os nomes dos seus sócios também aparecem aqui. Ela olhou para o grupo de empresários no jardim, alguns dos quais estavam claramente reconhecendo a situação. Na verdade, reconheço alguns rostos aqui. Cavalheiros talvez queiram considerar rever suas parcerias comerciais. Um dos homens sussurrou algo sobre precisar ir embora e discretamente começou a caminhar em direção à porta. Outros o seguiram. Em menos de 5 minutos, metade dos convidados tinha sumido. Patrícia estava chorando agora, máscara escorrida. Pelo amor de Deus, não é possível. Ricardo, faz alguma coisa. Ricardo não conseguia nem olhar para ela. Ele estava focado na minha mãe. Doutora, eu posso explicar. Pode, minha mãe concordou. Mas não aqui, e não agora. Você vai receber uma notificação oficial para depor. Sugiro que arranje bons advogados. Vai precisar. Ela fechou a pasta e voltou a atenção para mim. Beatriz, podemos conversar 1 minuto? Fomos até um canto mais afastado do jardim. Pela primeira vez em muito tempo, ficamos ali, mãe e filha, sem a barreira que eu mesma tinha construído. Você me usou, ela disse, mas não havia raiva na voz. E está tudo bem, eu teria feito o mesmo no seu lugar. Me desculpa, mãe, Eu estava cansada. Cansada de ser tratada como menos. E eu percebi que passei 4 anos tentando provar meu valor sem usar seu nome, tentando ser aceita por quem eu era, e no final não fez diferença nenhuma. Eles nunca iam me respeitar. Ela assentiu. Eu entendo porque você não mencionou minha posição. Eu realmente entendo. Você queria construir sua própria identidade, não viver na minha sombra. E há algo admirável nisso. Ela fez uma pausa. Mas filha, você não precisa da minha posição para ter valor. Você já tinha valor. O problema nunca foi você. Foi sempre com eles.
Senti as lágrimas virem. Eu sei, mas às vezes é bom ter um lembrete de que a gente não está sozinha. Ela colocou a mão no meu ombro, um gesto incomum para ela. Você nunca esteve. Eu sei que não fui a mãe mais presente, eu perdi muito da sua vida por causa do trabalho, mas estou aqui agora. E se você quiser, a gente pode tentar ser mais próximas. Nunca é tarde. Abracei minha mãe então, um abraço de verdade, e senti alguma coisa dentro de mim se curar, só um pouco. Quando voltamos para o grupo, o clima tinha mudado completamente. A festa tinha claramente acabado. Patrícia estava sentada numa das cadeiras, cabisbaixa, Ricardo ao lado dela. Dona Célia e seu Mário pareciam chocados com tudo que tinha se revelado. Daniel me esperava com os braços abertos. Minha mãe se despediu educadamente. Antes de ir embora, ela se virou para Patrícia uma última vez. Uma última coisa. Esse conceito que você tem de classe, de quem tem valor e quem não tem baseado em dinheiro e status? É exatamente esse tipo de pensamento que alimenta a corrupção que eu combato todo dia. As pessoas que investigam, que colocam na cadeia, todas achavam que eram superiores, que as regras não se aplicavam a elas. E todas aprenderam, da pior forma, que estavam erradas. Ela pegou a bolsa. Espero que você aprenda antes que seja tarde demais. E então ela foi embora, deixando um silêncio pesado para trás. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Ricardo contratou advogados caros para lidar com a investigação. Patrícia sumiu das redes sociais, cancelou as festas e almoços que tinha marcado. A empresa começou a ser auditada oficialmente. Alguns dos sócios foram indiciados. Era um escândalo enorme, saiu nos jornais locais, em sites de notícias. Patrícia me ligou alguns dias depois, chorando, implorando desculpas, dizendo que nunca quis me humilhar, que era só jeito dela de brincar, que ela estava sob muito estresse com tudo o que estava acontecendo. Eu ouvi tudo em silêncio e depois disse: Patrícia, você não está pedindo desculpas porque percebeu que estava errada. Você está pedindo desculpas porque descobriu que eu não era quem você pensava, e essa é exatamente a diferença entre a gente. Eu nunca medi o valor de ninguém pelo sobrenome ou conta bancária, mas você sempre fez. E agora você está descobrindo como é estar do outro lado dessa moeda. Daniel e eu tivemos longas conversas sobre tudo. Ele se desculpou por não ter me defendido mais, por ter minimizado os comentários da cunhada todos esses anos. Prometeu que ia ser diferente daqui para frente. E eu acreditei nele, porque o vi mudado. Vi ele finalmente enxergando o que eu tinha aguentado. Minha relação com minha mãe melhorou. A gente começou a se ver mais, jantares quinzenais, conversas mais profundas. Ela me contou sobre casos que tinha trabalhado, e eu contei sobre meus alunos. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. E quanto a mim? Eu aprendi que não há vergonha nenhuma em ter aliados, em aceitar ajuda, em usar os recursos que você tem quando precisa. Eu passei tanto tempo tentando provar que podia fazer tudo sozinha, que não precisava do nome da minha mãe, que esqueci que ter pessoas poderosas do seu lado não te diminui, não te faz menos merecedora de respeito. Mas aprendi também que o verdadeiro problema nunca foi eu. Foi um sistema que mede valor em reais e centavos, em marcas e carros importados, em títulos e posições. Um sistema que ensina às pessoas que elas podem olhar para baixo para quem tem menos e para cima para quem tem mais, esquecendo que todo mundo tem a mesma dignidade humana. Voltei para as minhas aulas de música, para os meus alunos, continuei sendo a mesma Beatriz de sempre, com as mesmas roupas simples, a mesma vida humilde e feliz. Mas agora com a certeza de que meu valor nunca esteve em dúvida. Ele sempre esteve ali, independente de quem minha mãe era, independente do que qualquer Patrícia do mundo pensasse. E da próxima vez que alguém tentar me colocar nos bastidores porque acha que sei meu lugar? Bom, agora eu sei mesmo qual é meu lugar, exatamente onde eu quiser estar, com a cabeça erguida e a certeza de quem eu sou. Porque no final, classe de verdade não se compra, não se herda, não vem de sobrenome ou conta bancária. Classe de verdade é como você trata as pessoas quando acha que ninguém importante está olhando. E nesse quesito, eu sempre tive mais classe que Patrícia jamais vai ter.